Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, movidos pela força do Espírito Santo, chegamos ao quarto dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexado ao retiro, ao carisma do profeta Elias, na qual nós estamos trabalhando as temáticas de cura interior. E no dia de hoje nós trabalhamos o sentimento de culpa. E nós temos o tema nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Irmãos e irmãs, eu não sei quais foram as situações ou problemas que tu enfrentou, que nós enfrentamos, ou que você possa estar enfrentando na tua vida que te deixou curvado. As acusações e todas as situações que vieram, tanto humana quanto maligna, ou de outras esferas, que colocaram você curvado diante dos seus sonhos, diante de tua vida matrimonial, diante de tua vida profissional, diante daquilo que você idealizou como pessoa. Mas, pela graça e o poder de Deus, eu estendo a mão a você e diz, o próprio Jesus te diz nesse momento, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Irmãos, para a gente viver e compreender esse tema, é necessário a gente entender que Jesus é a luz do mundo. Primeiro ponto, Jesus é a luz do mundo. Segundo, ver o que está morto agora vive. Porque quando a luz entra, a morte tem que desaparecer, a escuridão tem que desaparecer. E é o que vai acontecer na minha vida e na tua vida através deste momento. A luz de Deus vai adentrar na tua vida. Anderson, mas o sentimento de culpa tem devorado minha vida, tem acabado com minhas expectativas. O sentimento de culpa muitas vezes é quando a gente se sente culpado, quando muitas vezes nós não somos culpados. O sentimento bate, é algo que você sente, é algo que você se culpa, é algo que você tem se culpado muitas vezes também nós temos uma ideia errada de Deus. Fomos ensinados dizendo que Deus está sempre pronto para nos castigar, para penalizar, e Deus, na verdade, Ele quer nos perdoar, na verdade, Ele quer nos deixar livre. Uma coisa é muito clara, Deus não acusa. Deus não acusa, a função de acusador é do outro. Se você está passando por um momento de acusação, se você recebeu mensagens acusatórias, de pessoas te acusando, de pessoas te perseguindo, se a tua vida tem sido fiscalizada 24 horas e tem te acusado, não se sinta culpado, porque você não tem culpa. Muitas vezes é o que você representa tem causado esse alvoroço no meio em que você vive. Irmãos, começando é por isso que hoje eu pedi para que nós clamássemos o dom de sabedoria, que o dom de sabedoria é importantíssimo para os nossos relacionamentos, para Deus nos dar saídas em circunstâncias embaraçosas de nossa vida, tanto na vida matrimonial, na educação dos nossos filhos, no trabalho, e também nos relacionamentos da nossa vida cristã em todo o contexto. Então este carisma é importante, o amparo de nossa vida está no Espírito Santo, mas é necessário a gente compreender que muitas vezes não conseguimos dar passos na nossa vida religiosa porque estamos presos, estamos nos culpando, estamos achando que não dá mais. Muitas vezes olhamos para a nossa vida porque erramos, fracassamos algumas vezes, não queremos recomeçar, porque achamos que Deus não vai nos perdoar, e pelo contrário, Ele só está esperando você adentrar de coração aberto, Ele só está esperando que eu e você apresente diante dEle neste momento, para que a graça de Deus aconteça de forma completa, de forma ampla em nossa vida. Irmão, Deus conhece a sua história, Deus conhece a tua vida. Em João 8, versículo do 4 ao 5, quando diz, mestre, agora mesmo, essa mulher foi apanhada de adultério. Moisés mandou-lhe que apedrejassem tais mulheres. Que diz tu sobre isso? Essa mulher foi levada até Jesus. Ela ficou curvada na presença de Jesus. Ela foi arremessada ali pelos seus acusadores. Muitos homens e mulheres que eu conheço, bons pregadores, bons músicos, boas lideranças, estão sendo acusadas e perseguidas, acuadas, porque o sistema colocou a culpa nessas pessoas. E muitas vezes, se ela não tiver essa capacidade de entender que Jesus é que é a luz do mundo, e não o sistema, não a ideia das pessoas que o cercam, ela pode paralisar na fé, ela pode parar, não querer mais pregar, não querer mais cantar, ela não querer mais ter um relacionamento com a própria igreja.
Irmãos, também, muitas vezes, nós estamos... Quantas pessoas dizem, Anderson, eu não consigo mais dar passo na minha vida matrimonial. Muitas pessoas já jogaram a toalha para a felicidade no matrimônio. Porque você diz, a culpa foi minha, eu fiz uma escolha errada, casei com uma pessoa errada. Muitas vezes você também já jogou a toalha da felicidade na vida profissional, dizendo, não, eu escolhi uma profissão errada, não era para mim ter escolhido essa profissão e eu escolhi. Mas a gente esquece que Jesus é a luz para iluminar aquilo que está escuro e encontrar a saída. E essa luz está entrando na tua vida hoje. Quantas pessoas também na vida religiosa já jogou a toalha? Porque você foi culpado de algumas situações que você sabe que você não fez. E muitas vezes você pegou essa culpa. Muitas vezes você não quis se perdoar pelas suas fraquezas, pelas suas dificuldades. Quando Jesus só estava dizendo, vá, só vai e não pega mais. Porque na verdade, o que Jesus deseja que eu faça nessa noite, que você faça, é dizer, eu sou pecador. Mas o importante não é saber disso, ou dizer isso, é saber que Deus nos ama e Ele perdoa o meu pecado. A certeza, irmão, que eu tenho não é saber que eu vou acertar o tempo todo, não. É a certeza que Deus vai me perdoar, porque Ele é misericórdia. Apesar do senso de justiça ser amplo, eu tenho essa certeza que na misericórdia dele eu vou encontrar o perdão. E aí é por isso que eu tenho que continuar dando passos. Aquela mulher foi tirado o direito de movimento dela, ela foi apanhada e ela foi levada à força e ela foi jogada aos pés de Jesus. Eu não sei como você chegou nesse retiro, eu não sei por que você está nesse retiro, mas eu só tenho uma coisa para te dizer. Independente da forma que você chegou aqui, se o coração pesado, quantas coisas aconteceram faz tanto tempo na tua vida e muitas vezes nós estamos carregando esse defunto dentro de nós. Está na hora de fechar essa porta onde o maligno tem te acusado. Fechar essa porta em nome de Jesus e dizer aqui não, porque Deus já te perdoou. Ele diz, nem eu te condeno, vai, não torne-vos a pecar. Nem Deus deseja te condenar nesse momento. Então está na hora de entender. Olha, Anderson, eu traí confiança de pessoas, eu persegui pessoas, eu não fui uma pessoa boa. Então, ponto. Procure um sacerdote, faça uma boa confissão e recomece sua vida. Deixa Deus te perdoar, deixa Deus liberar isso na tua vida. Irmãos, sabe, Jesus conhece a história, aqueles homens e mulheres que levaram aquela mulher, Jesus conhecia. É por isso que Jesus diz no versículo 7 ou 8, ele diz, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Muitas vezes... Quantas vezes na tua vida aí dentro da tua casa, com teus filhos, com teu esposo, você não ficou desse jeito, minha filha? Quantas vezes você não chorou sozinha no banheiro? Quantas vezes você não disse a felicidade foi fora de mim, mas eu sou culpada, eu sou culpado, eu sou ruim, não, meu filho e minha filha, você é a imagem e semelhança de Deus e Deus te ama, Deus é completamente apaixonado e neste momento Ele te deixa livre. Te deixa livre de tudo isso. É dessa forma que Deus está trabalhando no teu coração. Está trabalhando aqui no meu coração, me deixando livre. Porque na vida você vai encontrar muitos acusadores. Na vida você vai encontrar muitas pessoas para te acusar, para te usar a força da lei, para usar a expressão dentro do grupo de oração, você vai encontrar isso, muitas pessoas para usar dentro da igreja, você vai encontrar muitos acusadores, na sociedade você vai encontrar muitos acusadores, então se preparem, revista o seu interior da sabedoria divina, do Espírito Santo divino, porque muitas vezes você não tem culpa nenhuma do que te acusam, do que te perseguem. Olha nesse problema, olha nessa situação. A tua estrutura, a tua realidade tem jeito. É deixar Jesus te perdoar. Você se perdoar e perdoa os seus acusadores. Perdoa os seus acusadores porque o próprio Jesus já perdoou você. Perdoa, libera, vai viver, vai ser feliz, vai cuidar de quem você ama. E deixa os acusadores sendo acusados por sua própria consciência. Não tendo paz para dormir, inquietos em alma, porque aqueles homens e mulheres saíram, eu garanto para você, que as palavras de Jesus deixaram eles inquietos, provocaram uma revolução na vida deles. Irmãos, quando a luz de Jesus entra na nossa vida, aquilo que estava morto revive.
É assim que ele faz, porque a palavra dele é força. Quando ele fala, a palavra dele é viva. Irmãos, eu quero aqui colocar a história da viúva de Sarepta. Em 1 Reis 17, versículo 18, aquela mulher tinha um filho. E naquela estrutura, naquele período, o filho homem, vamos dizer assim, era a continuidade daquela descendência. Aquela mulher carregava muitas cicatrizes. Aquela mulher tinha perdido o esposo. Aquela mulher, a consciência dela, como diz no próprio versículo bíblico, o acusava. Quando ela diz, a mulher disse a Elias, que há entre nós, homem de Deus, vieste, pois, a minha casa, para lembrar-me os meus pecados e matar meu filho. Olha só isso. Deus, ela acusou o profeta que, através da presença do profeta ali, Deus veio cobrar a dívida. Então ela tinha uma mentalidade que Deus veio para castigá-lo, e não para amá-lo, e não para perdoá-lo. Porque dentro dela o sentimento do perdão estava morto. Então toda a expectativa daquela mulher de vida estava em torno do filho dela. Então eu quero saber, a viúva de Sarepta era o filho. Qual é a tua expectativa? Está em Jesus? Porque aquilo que está em nós, as expectativas de vida, de felicidade, de alegria, de garantia de futuro, de garantia de eternidade, se não tiver em Jesus, que é a luz do mundo, tem que morrer, para que aquilo que é de Deus viva em nós. Meu filho, minha filha, Elias não foi na casa daquela mulher para matar o filho, para Deus mostrar que estava punindo ela, mas para mostrar que ele é misericordioso e ele perdoa, e ele ressuscita o homem e a mulher dos mortos, mesmo que ainda esteja morto, ele faz reviver. Esse é o Jesus que eu conheço. Mesmo que a tua situação parece morta, parece que não tem jeito, está na hora de abandonar a culpa, porque Deus te perdoa. E neste momento, é algo muito claro aqui, eu fico, contagiado com isso, quando o profeta, no versículo 17 ao 24, pede, dai-me o teu filho. Então nessa hora Jesus está te pedindo, dá a tua zona de segurança para ele, dá o que você tem de importante para ele neste momento. O profeta pediu para aquela mulher, que era o tudo dela, o filho, mesmo morto, mas ainda continuava ali diante dela a referência dela de futuro. E Elias pega na mão, como profeta de Deus, hoje, pelo poder da palavra de Jesus, coloca na mão de Jesus aquilo que para você é importante, aquilo que para você significa, se é o teu matrimônio, se é a tua vida profissional, coloca aquilo que parece que está morto, aquilo que parece que não tem mais vida em você, que está aí dentro de você, essas culpas, esses sentimentos lá do passado, das traições, das perseguições, de tudo que você passou, mas coloca que te culpa, coloca diante de Deus, dos pecados que você não consegue se perdoar, coloca diante de Deus. Elias recebe, Deus ouve a oração dos profetas, dos seus escolhidos. Elias invoca o poder de Deus, e a alma do menino volta, e Elias toma o menino e entrega à mãe, dizendo, vê, teu filho vive. Porque Deus não mandou Elias na casa daquela mulher para matar aquilo que mais importava para ela, mas para tirar a falsa segurança que ela tinha, uma segurança morta, e devolver uma segurança eterna. Porque depois disso essa mulher diz, vejo que tu és o homem de Deus, e a palavra de Deus verdadeiramente, em teus lábios. Eu estou dizendo, neste retiro há verdadeiramente a palavra de Deus. As profecias são verdadeiras, há verdadeiramente a manifestação de Deus. É uma certeza, mas ela só teve a certeza depois disso. Então creia no poder da palavra, nas temáticas, naquilo que estamos trabalhando, e Deus ressuscitará aquilo que está morto em minha vida e na tua vida. Eu quero concluir dizendo para você, meu filho, minha filha, você não andará nas trevas, porque no versículo João 8, versículo 12 diz, falou-lhes outra vez Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a garantia que eu tenho, essa é a certeza que eu tenho, eu não ando nas trevas, porque Jesus é a minha luz, Ele está comigo. E essa é a certeza que eu tenho, e essa é a certeza que você deve ter. E eu aqui quero fechar testemunhando para vocês. Fiquei por 10 anos na Bahia,
fazendo a missão, a evangelização naquele período, quando Deus me coloca de volta na minha terra para que eu fizesse o processo de missão. E eu fiquei, mas não fiquei muito assim querendo, não. Eu reclamei muitas vezes, eu questionei muitas vezes. Resumindo, quando eu cheguei já no ano passado em São Paulo, no final de tarde, depois de adoração, sentei e me veio aquele sentimento de culpa por ter reclamado tanto, por não ter suportado as decepções, as perseguições, os ultrajes com paciência. E veio aquele sentimento, e veio o acusador, sabe? E ali eu fiquei, aquele dia, fiquei triste, falei com Deus: Senhor, me perdoa, eu deveria ter feito diferente. O Senhor recebeu minha missão, mas Deus responde a oração dos seus. Naquela noite, em visão profética, Ele me mostra, eu anunciando que era necessário lá na minha região, anunciando que era necessário preparar um prato específico, um alimento específico para o rei. E eu anunciava e falava, e Ele me deu a graça de ver, porque era eu que estava anunciando. Muitas pessoas, muitos rostos, prepararam aquele alimento não num lugar específico, mas derramaram-se no chão, num quarto sujo, tinha barata, alguns cuspiam e fizeram o que podia fazer com aquele alimento que era, porque era eu que estava anunciando. E eu precisava apresentar, e eu cheguei e fiquei muito triste ali, como eu estava. Um sentimento de acusação, dizendo: meu Deus, de culpa. Meu Deus, como eu vou levar esse alimento para o rei? Foi assim que eu estava naquela tarde. Como eu vou levar isso para o grande amor da minha vida, para o Deus da minha vida? Este alimento. E o Espírito de Deus me disse: meu filho, faça o alimento do jeito que está. Faça a marmita do jeito que está. A sua função é anunciar, não é a de preparar o alimento. Você anuncia, não prepara o alimento. Cada um faz a sua preparação. E ali eu peguei e fiz, e eu segui o caminho, entrando na casa, naquela visão profética do meu avô. Estava toda a minha família reunida, e eu olhei para o meu avô deitado ali, e eu olhei para o Espírito de Deus e disse: não, eu preciso ficar. E eu preciso ficar, e ele estava debilitado ali, e ele disse: para você não, Anderson, você não fica, você tem missão, você não pode ficar próximo das pessoas que você ama, porque você tem missão, você tem que cuidar do meu povo. E eu saí dali com o coração transpassado, mesmo numa visão profética, eu segui adiante. Era o último mensageiro que estava naquela margem, estava naquela região, e ele recebeu, porque eram 3 mensageiros apenas, 2 já tinham ido ao encontro do rei, e o último, eu entreguei aquele alimento da forma como eu tinha recebido, como me foi passado, e ali ele disse: está consumado. Da partir de hoje, não se preocupe com o que ficou, agora é comigo. O que foi anunciado e profetizado é comigo. Você não se preocupe com mais nada, tudo é comigo agora, é com teu Deus. E eu estou dizendo para você, meu filho e minha filha, aquele sentimento foi embora e a alegria voltou para a minha alma. Então, faça um discernimento, tira o sentimento de culpa do teu coração, sabe? Porque Deus é a luz, e essa luz está me guiando, e essa luz está guiando você. Então é dentro dessa certeza, eu levanto a mão agora, acreditando no poder da palavra e da força profética. Todos os sentimentos de culpa, na vida matrimonial, na vida profissional, na vida pessoal, em nome de Jesus, que seja liberado sobre a tua vida a unção de cura, que você fique livre de todas essas lembranças, das mensagens que você mandou e depois você ficou com o coração doendo, das coisas que você passou na tua vida matrimonial e você não se perdoou, das coisas que você passou em hospitais, que você muitas vezes não se culpa por todas essas situações que aconteceram. Mas em nome de Jesus, que esse Deus Todo-Poderoso libere sobre você, sobre a tua vida, a unção de cura. Não importa o que aconteça com você, Jesus é a luz do mundo. Ele diz: ninguém te condenou, nem eu te condeno, só vai e não peque mais. Em nome de Jesus, receba a unção de cura, receba a unção de cura.